A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com minutos de fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Vamos estar aqui falando neste momento sobre Provérbios 16. Eu quero estar lendo o versículo 1 ao versículo 3, tá? Vamos colocar aqui o nosso estudo em dia. Hoje é o 16º dia desta campanha de 31 dias lendo livro de Provérbios. Amém? E hoje nós vamos ler Provérbios 16, tá? O Provérbios 16 é do verso 1 ao verso 33, mas hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, tá? Faça aí o seu estudo, o seu devocional, grifa aí aquele verso que Deus mais falou contigo, potencializa a revelação que o Senhor te deu através desses versos, faça um esboço completo de todos os versículos de Provérbios, tá? Deixe o Espírito Santo te levar, te instruir sobre cada palavra, trazendo sabedoria, revelação, discernimento, conhecimento da palavra, mas não deixe de buscar a presença do Senhor, não deixe de buscar uma intimidade com o Senhor, não perca o seu temor à palavra, a reverência do Todo-Soberano, em nome do Senhor Jesus, amém? E não deixe aí, amados, de deixar a sua curtida aí no nosso vídeo, tá? E compartilhar com mais pessoas essa palavra, tá certo? E se você ainda não se inscreveu, está conhecendo o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, toque no sininho para receber uma nova notificação aí, tá certo? E vamos edificar a nossa vida através da palavra do Senhor. Amém? Então vamos ler lá, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Esses primeiros versos, ele vai falar sobre os planos, projetos. Quem não tem sonhos? Quem não tem projetos? Quem é que não faz os seus planos, né? E é correto fazermos planos. Mas aqui, como a palavra está dizendo, você faz os seus planos, mas a última resposta vem do Senhor. Os caminhos que você parece ser bons, puros aos teus olhos, você tem que pedir a direção do Senhor, pedir concordância dele, tá? Que é pesar o espírito e buscar do Senhor a concordância, tá? Coloca na balança do Pai e ele vai identificar a sua vontade, tá? Então confia totalmente no Senhor, todos os teus planos, todas as suas obras, todos os seus serviços, todos os seus desejos, tá? E aquilo que for prioridade em teu coração, que está alinhado com a vontade de Deus, será estabelecido. Amém? Então, aqui toda essa palavra do Senhor, no capítulo 16, ela vai mostrar a dependência de Deus, tá? É o comportamento, é o componente essencial para a concretização da sabedoria de Provérbios na vida. Sem essa dependência total de Deus, você não vai conseguir concretizar aquilo que Provérbios está nos ensinando. Deus, ele é bendito, é o todo soberano de todas as coisas. Ele tem absoluta autoridade e poder. Estes versículos, eles estão enfatizando o papel de Deus como um soberano rei do universo.
nós podemos fazer planos, mas a resposta, ela vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Nós achamos que os nossos caminhos são puros, mas Deus avalia os motivos de cada um de nós. Deus sabe qual será o fim desses caminhos, quais são as intenções de andar nesses caminhos. Então, podemos submeter nossas obras a Deus, mas os planos são dele. Ele criou todas as coisas segundo seus propósitos. Não é nada fora da vontade do Senhor, fora do propósito de Deus. Tudo está dentro dos planos de Deus, dentro do propósito do Senhor, tá? Ele criou todas as coisas segundo os seus propósitos. Nós podemos planejar os nossos caminhos, mas Deus é que vai dirigir a cada passo que formos dar, se você assim confiar e entregar a Ele. Então, o que parece sorte é, na realidade, parte do plano de Deus. A soberania de Deus é mostrada na forma pela qual Ele criou o mundo. Os mistérios dos planos soberanos de Deus estão, é óbvio, além da nossa compreensão, pois quem pode conhecer a mente de Deus? E às vezes, pode estar além também das nossas inclinações. Aqui nós podemos ver também duas classificações da vontade de Deus. Existe a vontade efetiva ou ativa de Deus. Mas o que seria essa vontade efetiva ou então vontade ativa? Essa vontade ativa, ela que engloba o plano de produzir determinados acontecimentos por seu próprio poder. Mas também existe a vontade permissiva de Deus, que ela é definida por sua boa vontade em permitir certos acontecimentos em nossas vidas. Então, muitas das coisas são a vontade de Deus e outras são a permissão de Deus. É a vontade permissiva de Deus, tá? Então, esses dois aspectos de sua vontade são igualmente infalíveis. E Ele é sempre soberano sobre tudo. O sucesso do mal e a existência do sofrimento são parte deste mundo decaído. Mas lembre-se, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós devemos cuidar para que as nossas expectativas terrenas, elas não suplantem nem se imponham aos propósitos divinos. Por quê? Porque nós atrapalharíamos os propósitos de Deus, os planos dele para as nossas vidas. Por isso a importância de depender de Deus e também de conhecer qual seria a vontade de Deus. Você faz o teu plano, o teu projeto, mas ora buscando a dependência e resposta de Deus. E ali você vai conhecer qual é a vontade de Deus. A oração respondida por Deus é aquela que é feita em alinhamento com a vontade dele. Por isso é necessário buscar qual é a vontade de Deus. Então, não fique na sua expectativa das coisas acontecerem. Confia no Senhor os teus planos e aquilo que deseja o teu coração, de acordo com a vontade de Deus, será concretizado. Porque aquele que vive na sua própria expectativa, nos seus projetos, na sua força, quando
aquele plano não acontece, você fica frustrado. E às vezes até põe a culpa em Deus pelos teus planos terem sido frustrados. Sendo que você nem pediu a direção de Deus. Você nem buscou a direção dele. Então busque a direção do Pai. Busque concordância da sua vontade. O julgamento do pecado, ele revela a justiça de Deus e também a sua soberania. Coloca os teus sonhos na presença do Senhor, tá? Coloca diante do Senhor. Veja, vamos ler aqui o verso 18. Vamos ler verso 18. A soberba, ela procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Então, o pecado aqui falado é o pecado do orgulho. E o pecado do orgulho, ele é condenado com veemência, porque isso infringe o primeiro princípio da sabedoria, que nós já aprendemos aqui em Provérbios, que é o temor ao Senhor. Temer o Senhor é o princípio de todas as coisas, é o que nós devemos colocar como principal em nossa vida. Então, o pecado do orgulho, ele é condenado por causa disso, porque ele está quebrando esse princípio do temor de Deus. Ele está quebrando o princípio da sabedoria. Talentos, aparência, sucesso, riquezas não se devem a esforços próprios, mas procedem de Deus. Nada você adquire por conta própria. Por mais que você pegue os créditos dizendo que você conquistou, que foi porque você quis, foi porque você decidiu, porque você se esforçou. Olha, se não for a vontade, a permissão de Deus, nada vai acontecer. Tudo procede de Deus. O pecado do orgulho, ele atribui a si mesmo o que se recebe pela vontade e misericórdia de Deus. É você roubar a glória de Deus. Aprenda a dar glória a Deus. Aprenda a temer o Senhor. Aprenda que todas as coisas estão a cooperar, porque é a vontade e permissão de Deus. Aprenda a dar glórias ao Senhor, a exaltar e glorificar o Senhor. Aprenda a ser grato. Aprenda que você precisa de Deus e que você precisa depender de Deus. Estar debaixo da dependência de Deus é caminhar com sabedoria em uma vitória. Então, se você quer os teus sonhos, teus projetos sendo concretizados, saia do pecado do orgulho. Aprenda a viver sobre o temor de Deus. Deus, Ele é soberano. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Amém? Principalmente você. Você é obra do Senhor, criado por Ele e pertence a Ele. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega tudo ao Senhor e deixa Deus trabalhar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados,
Que o Espírito Santo fale o teu coração nesse dia. Que o Espírito Santo venha te quebrar nesse dia. Que ele venha te convencer do pecado e do erro. E se dentro de você, existe o pecado do orgulho, que venha ser quebrado nesse dia. Que Deus venha trazer luz aonde as trevas. Que Deus venha trazer um coração quebrantado, arrependido, convertido. Que haja mudança, que haja transformação. E que você reconheça que você depende de Deus. E que seja dado toda a honra, toda a glória ao Senhor, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus. Receba do Espírito Santo a graça da revelação em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer do rosto dele sobre a tua vida e te dê a paz. Que o Espírito Santo te cubra com uma nova unção nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.